Olá, queridos alunos do ITEMA, aqui é Jefferson Matos, coordenador do Instituto e professor do curso básico em Teologia de vocês. Estamos dando início aí a mais uma aula do nosso curso básico, hoje em especial, dando início a essa nova disciplina chamada Pentateuco. E além de nós fazermos nesta oportunidade uma introdução falando sobre o que é o Pentateuco, eu vou explicar para vocês o que é o Pentateuco. Além disso, nós iremos também iniciar o primeiro livro que compõe o Pentateuco, que é o livro do Gênesis. Então, basicamente, nós temos para essa nossa aula de hoje dois objetivos, dois propósitos. Quais seriam? Primeiro, entender o que seria o Pentateuco, tá? Entender o que seria o Pentateuco. E, segundo, iniciar falando sobre o primeiro dos livros que compõem o Pentateuco, que seria o livro do Gênesis, tá bom? Então esses são os dois objetivos que nós temos para esta aula de hoje. Lembrando que o livro do Gênesis, ele é um livro muito grande, um livro extenso, de 50 capítulos, e, consequentemente, não dá para nós falarmos sobre este livro numa aula só. Então, nós gastaremos de 4 a 5 aulas para falar sobre este livro, e hoje, especificamente, nós iremos abordar, eu farei com vocês uma abordagem superficial, lembrando que o objetivo dessa nossa aula gravada é justamente fazer uma abordagem superficial e dar aos alunos que não puderam participar da aula ao vivo a oportunidade de ter esse contato, mesmo que de forma superficial e limitada, com este conteúdo. Então, nós iremos abordar de forma superficial, nesta primeira aula, sobre o Gênesis e sobre o Pentateuco, os primeiros 12 capítulos do livro, tá bom? Então, capítulo de número 1 ao capítulo de número 12 do Gênesis, ok? Convido a você a abrir a sua apostila no capítulo 2, página 16. Página 16, capítulo 2, que traz por título Pentateuco. Vamos lá. Você vai acompanhar aí comigo a leitura do nosso conteúdo, que nos diz assim: falaremos nas próximas aulas sobre os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Guarda aí, tá bom? Estes livros juntos formam uma seção da Bíblia que na tradição cristã chamamos pelo nome Pentateuco. Bom, nessas primeiras linhas aqui deste parágrafo, a gente já consegue entender o que seria o Pentateuco. O Pentateuco, então, na verdade, ele seria um conjunto de livros, mais especificamente 5 livros, e 5 livros que aparecem em sequência. Então é o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro e o quinto livro da Bíblia.
Em outras palavras, é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, toda vez que a gente fala a respeito do Pentateuco, a gente está falando sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, ok? Vamos lá. O segundo parágrafo, ele passa aí para a gente um pouco mais a respeito do Pentateuco. Na Bíblia hebraica, a Tanakh, esse é o nome, né, que é dado à Bíblia dos judeus, que é uma Bíblia composta apenas pelo Antigo Testamento. A primeira seção também é estabelecida pelos 5 primeiros livros. Só que ao invés de chamá-la pelo nome Pentateuco, nós chamamos de Torá, tá? Então, quando você pega a Bíblia hebraica, ou seja, quando você pega a Bíblia dos judeus, lembrando que seria uma Bíblia composta apenas pelo Antigo Testamento, os primeiros 5 livros não recebem este nome, Pentateuco, mas sim de Torá. Então, Torá é a mesma coisa que Pentateuco. E Pentateuco é a mesma coisa que Torá. Qual seria a diferença, gente? É muito simples. O termo Pentateuco, ele é utilizado na nossa tradição cristã para se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto que a Torá, ela é o termo ou o nome, a nomenclatura utilizada para se referir aos mesmos 5 livros, só que na tradição judaica, na religião judaica. Essa é a diferença. Vocês vão perceber que essa palavra Torá, que seria a mesma coisa que o Pentateuco, ela pode aparecer com 5 letras, tendo a letra H no seu final, ou ela pode aparecer com 4 letras, tendo a letra A no seu final, com um acento agudo em cima da letra A. Qual é a diferença? Torá com H no final seria o nome em hebraico, e Torá sem o H seria o nome em português. Enfim, seria aí uma pequena diferença irrelevante, né? Não vem ao caso, não há uma grande importância em relação a isso. Eu estou explicando porque pode ser que na sua Bíblia, né? Ou melhor, perdão, pode ser que em determinados livros aí que você pegue para estudar, determinados artigos, apareça com a letra H no fim, e pode ser que não. Então, para não confundir a mente de ninguém, eu estou explicando isso agora para vocês. Esses livros compõem um conjunto de muitas tradições, ainda hoje exploradas por judeus e também pelos cristãos, contendo também a trajetória histórica de Israel no Antigo Testamento. O Pentateuco revela aos estudantes pontos importantes sobre Deus e a forma como ele se relacionava com os homens da antiguidade. Então, toda aquela história antiga, criação do homem, a introdução do pecado no mundo, a origem da nação de Israel, como que esse povo surge, a ida deles para o Egito, a escravidão, a libertação, a peregrinação e finalmente a conquista de uma terra prometida, todo este assunto está contido nesta primeira seção da Bíblia, ou neste primeiro composto de 5 livros que nós chamamos pelo nome Pentateuco. Então, basicamente, esse ou seria o propósito, o objetivo do Pentateuco ou da Torá, dependendo aí do ponto de vista de onde nós queremos abordar, né? Se é
no ponto de vista do cristianismo ou se é no ponto de vista do judaísmo. Ok, gente? Bom, então essa seria uma definição de forma superficial, de forma muito limitada do que seria o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros e basicamente, rapidamente eu falei dos objetivos dos primeiros 5 livros e etc e tal. É muito tranquilo, muito simples. E ao longo aí de várias aulas a gente vai falar sobre cada um dos 5 livros, começando hoje pelo primeiro livro, os primeiros 12 capítulos do primeiro livro especificamente, capítulo 1 ao 12 do livro do Gênesis. Lembrando, gente, que o intuito dessa nossa aula, principalmente essa aula que é gravada, a nossa aula, quando ela é ao vivo, ela tem um tempo aí de duração maior, bem maior, e a gente consegue abordar e entrar em determinados assuntos que normalmente aqui durante a gravação a gente não consegue. É bem verdade que se a aula aqui em vídeo for uma aula muito extensa, os alunos não assistem. Então esse vídeo não pode ser um vídeo muito grande. Então, consequentemente, a aula fica uma aula reduzida. Então, o nosso objetivo aqui durante essa aula seria basicamente mostrar a estrutura do livro do Gênesis, mostrar a forma como os capítulos seriam organizados e o objetivo informativo de cada um desses capítulos. Ou seja, em termos de informação, qual seria o objetivo dos capítulos? O que cada um desses capítulos pretende informar para a gente? Resumindo, quando você abre, por exemplo, o capítulo 1, você lê o 1, o 2, o 3, o 4, até o 12 do livro do Gênesis. O que você descobre? O que está escrito para você lá? O que tem de informação? Basicamente seria isso, tá? Eu não vou aqui, durante esta aula, entrar em detalhes, por exemplo, geográficos, históricos, culturais, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre o Jardim do Éden, onde ficaria o Éden, onde seria o Éden, quais são as possibilidades e qual seria a base referencial para cada uma dessas possibilidades. Então, nós não temos esse tempo para falar sobre essas coisas, mas todos os alunos têm acesso direto aos professores pelo WhatsApp. Então, cada dúvida, questionamento, informação que não seja passada aqui no decorrer da nossa aula, você pode perguntar, que com maior prazer, tanto eu quanto os outros professores do ITEMA, esclareceremos para você, tá bom? Vamos lá. Então, tópico 1, livro do Gênesis. Introdução. A palavra Gênesis significa origem ou princípio. Então a gente já começa descobrindo o significado da palavra Gênesis. Então esse nome Gênesis, ele não fora escolhido aí de forma aleatória. Alguém olhou para essa palavra Gênesis e disse: Gênesis é uma palavra bacana, bonita, interessante. Vamos colocar o nome Gênesis no livro? Não. Em hebraico, a palavra Gênesis significa origem, princípio, início, começo. E como um dos principais objetivos deste livro é nos explicar para a gente a origem de tudo, então esse nome veio a calhar com os objetivos deste livro. Este livro descreve a criação da terra,
e da vida nela, a queda de Adão, de Eva, a introdução do pecado no mundo, a origem da casa de Israel e as alianças feitas entre Deus e os homens da antiguidade. Noé, Abraão, o próprio Adão, não é isso? Isaac, Jacó, José e por aí vai. Enfim, todos aqueles com quem Deus, ali durante o Antigo Testamento, durante os primórdios da humanidade ou da nação de Israel, com quem Deus teria estabelecido algum tipo ali de relacionamento. Então, conforme eu já tenho informado e dito para vocês, já havia dito para vocês no início da nossa aula, né? Quais seriam aí os objetivos do livro do Gênesis e também de todo o Pentateuco como um todo. Segundo parágrafo. Há várias opiniões sobre quando Gênesis e outros livros e os outros livros de Moisés foram escritos, mas a maioria dos estudiosos datam estes livros para o século XV antes de Cristo, mais especificamente a partir do ano de 1521. Detalhe, antes de Cristo, tá, gente? Não é 1521 agora próximo do descobrimento do Brasil, não. É 1521 antes de Cristo. Por que o texto está dizendo, né, sobre a data dos livros de Moisés? Porque, a princípio, a principal das teorias é que o Moisés seria o responsável pela criação do conteúdo do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Existem, né? Já existe hoje muitas contestações em relação a isso. Isso tem sido avaliado, né, por muita gente. Até que ponto pode-se de fato atribuir a ele esta autoria, mas a princípio isso é o que nós temos de melhor. A princípio é Moisés, tá bom? Então, é por isso que o texto ele está falando dessa forma. Há várias opiniões sobre quando Gênesis e os outros livros de Moisés foram escritos. Então, a princípio, esses livros teriam sido escritos por volta do século XV antes de Cristo, ou seja, por volta do ano, aproximadamente do ano 1521, podendo variar até o ano 1500, né? Seria mais ou menos neste período. É por isso que, às vezes, quando nós nos referimos a datas que antecedem a vinda de Jesus à Terra para salvar a humanidade, às vezes nós usamos o termo século, porque o século ele abrange um período de 100 anos, né? E para você datar uma determinada data específica, não de forma aproximada, mas exata, há tanto tempo atrás, né, há 4.000 anos, 3.500 anos atrás, é algo sempre muito complicado, difícil. Não dá para se determinar que a data exata em que os livros do Pentateuco teriam sido escritos é 1521. Isso é uma data aproximada, é uma data calculada. Pode ser essa data, mas pode ser que não tenha sido exatamente essa data, né? Então é uma data aproximada. Século XV a.C. ou ano 1521. Continuando o texto da página 16.
já virando para a página 17. Não sabemos exatamente onde o Moisés estava quando escreveu o livro. Entretanto, provavelmente o teria escrito durante a peregrinação de Israel pelo deserto, enquanto buscava pela terra prometida. Qual que é a base referencial para nós acreditarmos que os livros que compõem o Pentateuco foram escritos durante a peregrinação pelo deserto, os 40 anos? Por quê? Porque provavelmente o Moisés só teve o acesso às informações, a determinadas informações, e só teve o interesse despertado em escrever o conteúdo depois do seu encontro com Deus na sarça. Quando ele recebe ali de Deus uma missão para ir buscar o povo no Egito e liderar o povo para a conquista de uma terra. Então, provavelmente é dali para frente, né, que ele se envolve na missão de construir todo este conteúdo que está sendo estudado e analisado hoje aqui na nossa aula, tá? Então, provavelmente é quase que uma lógica, né? É quase que concreto que este conteúdo do Gênesis, do Êxodo, principalmente do Êxodo para frente, né? Que é um conteúdo que aborda justamente os últimos 40 anos de Moisés, então todo este conteúdo tenha sido produzido após a saída do Egito, ou seja, durante a peregrinação. Professor, pode ter sido após a peregrinação? Não. Por quê? Porque a gente sabe que o Moisés falece, ele morre, né? No período derradeiro da peregrinação. Nos últimos dias, nas últimas semanas, né, de peregrinação, antes da entrada na Terra Prometida. Pode ser que os últimos capítulos do livro de Deuteronômio tenham sido escritos pelo Josué, que seria o capítulo que fala sobre a morte de Moisés. Então, talvez Moisés não tenha tido a oportunidade de escrever falando sobre a sua própria morte, né? Então, talvez o finalzinho deste livro, que provavelmente aí já vinha sendo produzido por Moisés, tenha sido escrito, finalizado pelo Josué ou por qualquer outra pessoa, né? Para poder terminar uma literatura que estava sendo produzida, mas o produtor desta literatura não tenha tido a oportunidade de finalizá-la. Inclusive, pessoal, essa é uma das contestações feita por aqueles que não acreditam que Moisés seria o autor. Porque como que o Moisés seria o autor se no final do livro, o cara que escreveu o livro está dizendo que o Moisés morreu, né? E a forma como ele morreu, onde ele morreu e etc. e tal. Essa é uma das bases, né, para contestação. Mas o Moisés ele pode ter usado ali uma estrutura, utilizando ali uma outra pessoa, né, do singular, uma segunda, uma terceira pessoa do singular, usando um recurso, né, da língua, do idioma, enfim, da literatura, para poder narrar o fato, narrar o texto. Ou, conforme eu disse, né, o próprio Josué ou uma terceira pessoa poderia ter finalizado apenas essa pequena parte do livro de Deuteronômio. Vamos lá. 1.1, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo geral do livro do Gênesis. O que a gente espera encontrar no livro do Gênesis? E nessa parte do nosso conteúdo, da nossa aula em específico, eu gostaria muito da atenção de vocês. É claro, eu sei que
eu estou tendo a atenção de vocês durante toda a aula, mas eu queria que, em especial, nesse momento aqui agora, você me desse um pouquinho da sua atenção para essa informação que eu vou te dar. Vamos lá. Gênesis é uma introdução aos outros livros de Moisés: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, bem como a todo o Antigo Testamento. Gênesis descreve os acontecimentos que ocorreram durante as dispensações de Adão, Enoque, Noé e Abraão. Assim, Gênesis fornece o único registro do Antigo Testamento, incluindo acontecimentos importantes como a criação, a queda de Adão e Eva, o dilúvio e a aliança de Deus com Abraão. A maioria das pessoas, quando começam a estudar o Gênesis, imaginam que este livro foi escrito por Moisés com o principal objetivo de informar aos seus leitores os detalhes sobre a criação da humanidade. Entretanto, quando começamos a aprofundar esta pesquisa, percebemos que essa não era a principal finalidade. Gente, conforme eu disse para vocês, o próprio nome desse livro, ele nos induz a acreditarmos que o principal objetivo desse livro é falar da criação. Mas não é. Tanto é verdade que as informações que a gente tem concernente à criação são muito vagas, né? A Bíblia, ela, por exemplo, ela não fala, por exemplo, a respeito da existência de seres como o dinossauro, coisas que a gente tenta sempre vincular, a ciência fala, e se realmente houve um momento da história da humanidade em que isso aconteceu, a Bíblia não fez questão nenhuma, Deus não fez questão nenhuma de falar, Moisés não fez questão nenhuma de escrever, e tantas outras coisas mais, existência de dinossauro, extinção de dinossauro, outras coisas mais, evolução de espécie, microevolução, macroevolução e tantas outras coisas mais, né? A Bíblia fala, por exemplo, sobre a criação da Terra, mas não fala sobre a criação do universo. Então, tudo que nós temos de informação no Gênesis, falando sobre a criação da vida e do universo, dos planetas e dos astros como um todo, é tudo muito vago. E isso mostra que o principal objetivo, ao falar da criação, ou ao escrever o Gênesis, não é de fato falar da criação. Porque se fosse, Deus teria dado muito mais detalhes sobre esse assunto do que deu. Então esse não é o principal objetivo. Tudo que a gente tem de informação é informação preliminar. É só para a gente ter uma noção. Noção de quê? Noção de que tudo aquilo que existe foi criado por Deus e ponto final. Simples assim. Mas não aprove Deus dar detalhes minuciosos e focar demais neste assunto chamado criação. Tanto que, olha o que o terceiro parágrafo diz para a gente. Basicamente, vocês perceberão que o Gênesis se distribui em duas seções, sendo a primeira do capítulo 1 ao 11 e a segunda do 12 ao 50. Apenas os 11 primeiros capítulos falam sobre a criação da humanidade. Então é muito pouco. Apenas 20% do livro fala sobre criação, enquanto que os outros 39 capítulos foram dedicados para falar da formação da nação israelita e das alianças estabelecidas entre Deus e os seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o principal objetivo, gente, não sei se do próprio Deus ou se de Moisés, não é falar da criação, e sim mostrar para o povo de Israel, lembrando que a princípio, quando estes livros do Pentateuco foram escritos,
O objetivo não era alcançar a humanidade como um todo. Moisés não tinha a mínima ideia de que hoje, por exemplo, você que é brasileiro estaria estudando o livro que ele escreveu. A princípio, a ideia de escrever o Gênesis era registrar esse conteúdo para que gerações israelitas posteriores pudessem ter acesso. E não os brasileiros, né? E não outras etnias, outros povos. Ele não tinha a mínima noção que isso fosse acontecer. Então o objetivo dele é o quê? É mostrar para o seu povo, no decorrer de 39 capítulos, como que o povo surgiu, de onde eles vieram, os milagres que tiveram que acontecer para a formação dessa nação, né? Passar pelo Egito, a velhice de Sara quando teve Isaac, a esterilidade de Rebeca quando teve o Jacó e Esaú, a esterilidade de Raquel quando ela teve o José e posteriormente o Benjamim, a provisão de Deus coroando, exaltando o José como governador do Egito, preservando o mantimento não só para toda a nação egípcia, bem como também para toda a sua família, a escravidão, né, a mão de Deus sobre o seu povo durante esse período de escravidão, a peregrinação e a conquista da terra prometida. Então esse é o principal objetivo do livro do Gênesis. Tranquilo, gente? Estão entendendo aí? Ok. Bom, então entendido isso daí, agora no finalzinho da página 17, eu pretendo dar a vocês uma pequena organização, organizar com vocês esses primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis, ok? Então vamos lá. Então 1.2, divisão e distribuição do livro, começando pelos primeiros 5 capítulos. Gênesis de 1 a 5. Os primeiros 5 capítulos descrevem a criação da terra e de todas as formas de vida existentes sobre ela. A parte inicial do livro também registra a desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido e, consequentemente, ser expulsos do jardim. E finaliza com o nascimento dos primeiros filhos do casal e o primeiro homicídio. Tudo isso nos primeiros 5 capítulos. Os primeiros 5 capítulos, eles têm aí como objetivo explicar para a gente sobre a criação de forma resumida, de forma muito superficial, como eu já mencionei, né? Não leia o livro do Gênesis imaginando esclarecer todas as suas dúvidas em relação à criação, porque isso não vai acontecer, não é esse o objetivo. Pelo contrário, costuma às vezes quando você lê o Gênesis no seu início, você ficar ainda mais confuso do que era antes de ler, porque de fato é algo muito superficial, muito confuso, muito, enfim, gera muito mais pergunta do que resposta. Essa é a verdade, né? Enquanto você não abre o livro e lê, existem muitas perguntas que você não tem. A partir do momento que você abre, você começa a ler, surgem perguntas que você jamais imaginou que viesse a ter um dia. Então esses primeiros 5 capítulos, eles tentam te explicar de forma superficial como a Terra foi criada. Detalhe, não fala sobre a criação do universo, tá? Terra é uma coisa, planeta é uma coisa e o universo é outra. Futuramente, quando você for fazer o curso médio no ITEMA, nós temos aí algumas aulas que falam sobre a criação da Terra e sobre a criação do universo. São aulas muito produtivas e bem eficientes. Mas a Bíblia, de uma forma geral, ela não fala sobre a criação do universo.
O que a gente sabe sobre a criação do universo é basicamente aquilo que a ciência diz. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sobre a Terra. Então, os primeiros 5 capítulos falam sobre a criação da Terra, a criação dos animais, a criação dos vegetais, a criação dos astros, das estrelas, sol, lua, firmamento, separação entre os mares e os continentes, enfim, ou dos mares e do continente. Fala especificamente sobre a criação do homem, Adão, Eva, fala sobre a introdução do pecado no mundo por meio de um fruto proibido, que eu já vou logo avisando, não é maçã, pelo menos não há nenhum respaldo para dizer que é maçã. A Bíblia diz que é um fruto, mas não cita o nome da maçã. A questão da maçã, primeiramente, é uma questão de tradução, tá? O primeiro erro da maçã é uma questão de tradução, e o segundo erro da maçã seria uma questão artística. Então, o mundo artístico ele foi dando força para um erro de tradução no decorrer dos séculos, e enfim, isso aí ficou e ninguém tira da cabeça das pessoas que é maçã. Então fala sobre o fruto proibido, a introdução do pecado no mundo e, consequentemente, a expulsão de Adão e Eva do jardim. A respeito do jardim, conforme eu disse, existem determinadas, variadas teorias sobre a possibilidade, ou sobre a localização, exata do jardim, mas não há nenhum estudo comprovado. A verdade é que a gente nunca vai saber aonde era, mas a principal das teorias que nós temos é que o Jardim do Éden ele pudesse ser, talvez ele tenha sido na região mesopotâmica, onde hoje atualmente seria o Iraque. Por quê? Tudo partindo de um princípio de que lá no Iraque nós temos hoje 2 rios, um rio chamado de Tigre e um outro chamado de Eufrates, que são 2 rios que são mencionados no texto bíblico do Gênesis, que são rios que passavam pelo Jardim do Éden. Então, tudo parte por aí desse princípio. Esse é um dos princípios, existem outros. Então, poderia ser no Iraque. Mas a gente tem alguns problemas, que caso você queira, tenha o interesse de saber, você pode aí me perguntar no WhatsApp, que eu esclareço para vocês. Então, pode ser no Iraque, mas não há nada conclusivo em relação a isso. Então, eles são expulsos do jardim, ainda do capítulo 1 ao 5. Adão e Eva têm o seu primeiro filho, Caim, o seu segundo filho, Abel, e, consequentemente, por uma questão de desapontamento, Caim, o filho mais velho, comete o primeiro homicídio entre os homens, matando seu irmão Abel. Tá lá, os primeiros 5 capítulos, isso aí é especificamente no capítulo 4. E no capítulo 5 a gente tem a genealogia de Adão. Isso é muito bom. Genealogia é uma coisa extraordinária, sensacional. Adão gerou fulano, fulano gerou ciclano. E na genealogia de Adão, no capítulo 5, diz que depois de ter Caim e ter Abel, Adão e Eva tiveram um terceiro filho, chamado Sete, e tiveram também filhos e filhas. Não fala a quantidade, mas provavelmente foram muitos, Tanto meninos quanto meninas. E aí, como você pode imaginar, foi assim que a humanidade foi surgindo. Relações, gente, inevitavelmente, relações entre irmãos, tá? Os próprios filhos de Adão, filhos e filhas, precisavam se relacionar para que
a descendência humana pudesse ter a sua continuidade. Não tem jeito. Isso faz com que muitas pessoas acreditem numa possibilidade de, além de Deus criar Adão e Eva, Deus tenha criado aí também outras famílias, para que pudesse, ter essa... Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, mediante a referência bíblica que a gente tem, para que a humanidade pudesse crescer, inevitavelmente, as relações deveriam ocorrer entre irmãos. E aí depois, com o passar do tempo, iria acontecer entre sobrinho e tia, iria acontecer também entre primos, né? E assim, no ponto de vista bíblico, o incesto, que é a relação sexual entre pessoas de uma mesma família, ela só passa a ser proibida, no ponto de vista bíblico, por Deus, a partir da lei mosaica, lei de Moisés. Então, até a lei de Moisés não tinha nenhuma proibição a isso, tá? Não era proibido. Então, muito pelo contrário, era uma necessidade. Vocês vão perceber, acompanhando o livro do Gênesis, que, na verdade, a relação incestual, ela era até que uma coisa meio que padronizada. Por quê? Porque era melhor você casar com alguém que é primo, que tem a mesma ideologia que você, o mesmo sangue, a mesma cultura, a mesma religião, acredita numa mesma divindade, do que relacionar-se com pessoas distintas, que tenham uma cultura diferente, enfim. Então isso na época, na antiguidade, não era interessante. Ok, gente? Então, Gênesis do 1 a 5. Na página 18, vocês vão perceber aí, eu fiz uma lista para vocês, eu não vou ler, mas vocês podem dar uma olhada. Eu fiz uma lista para vocês, especificando o que foi criado em cada um dos dias. Lembrando que Deus criou em 6 e descansou no 7º. Então, o que Deus criou em cada um desses primeiros dias? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Vocês podem dar uma olhada. Coloquei para vocês aí também uma tabelinha, aqui, que vocês podem aí dar uma olhada, em termos de cronologia, ou seja, em termos de tempo, de data, quando que cada personagem do Antigo Testamento viveu. Vocês vão ver o nome do personagem, e embaixo do nome do personagem tem ali uma data aproximada. Vocês podem dar uma olhada aí com calma, tá? Página 19. Nós temos aí os detalhes, de assuntos dos quais eu já falei aqui durante a nossa aula. Capítulo 2 e 3, a criação de Adão e Eva e a desobediência do casal. Capítulo 4 e 5, o primeiro homicídio e a genealogia de Adão. Tá? E aí a gente vai para a página 20. Página 20, nós temos aqui, a genealogia de Adão, tá vendo? A árvore genealógica até o dilúvio, ou seja, até chegar em Noé, que é descendente de Sete. E no finalzinho da página, nós temos aí a outra partezinha dos primeiros 11 capítulos. Ou seja, Gênesis do 6 a 11. Basicamente, vamos lá para nós finalizarmos nossa aula. Basicamente, Gênesis do 6 a 11 visa 2 objetivos. Primeiro, falar sobre o dilúvio, capítulo 6, 7, 8, 9, e também um pedacinho do 10. O 10 é quando termina o dilúvio, o Noé sai da arca com a sua família e começam a dar prosseguimento à raça humana. E falar no capítulo 11
a respeito de uma torre construída pelos homens a princípio para chegar ao céu. E, consequentemente, por causa desta construção, Deus então dispersa a raça humana, que até então estava limitada apenas em uma única região, apenas ali na região mesopotâmica, numa pequena partezinha ali da África, e agora passaria aí provavelmente a habitar todos os continentes que existiam naquela época. E além da dispersão da raça humana, nós teríamos também aí a confusão das línguas, ou seja, a criação dos idiomas. Até então todo mundo falava uma língua só. Então, para dificultar a comunicação entre os homens que estavam, utilizando a comunicação para produzir coisas que não estavam agradando a Deus, como, por exemplo, querer chegar ao céu, Deus então criou os idiomas para que a comunicação entre os homens pudesse ser inviabilizada. Então, capítulo 6 a 9, falando sobre o dilúvio, e capítulo 10 a 11, falando sobre a construção da Torre de Babel. Tá bom? Gente, eu vou finalizar a nossa aula por aqui com esse resumão. Dá uma olhada no material, lê o conteúdo, e lendo o conteúdo vai surgir alguma dúvida, algumas perguntas, algumas informações que durante a aula eu não falei, mas que está nesse material. E vocês podem perguntar para mim. Tá bom? No mais, Deus abençoe. Na próxima aula, Gênesis capítulo 12 ao capítulo de número 24. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima aula.